Olá. Cadê o pessoal que leu o capítulo 5 hoje de Atos? Cadê os amantes da palavra? Vamos lá, gente. Esperando por vocês. Acabamos de sair de um belo culto agora há pouco. O pastor Pedro Júnior esteve ministrando. Gente se quebrantando com a palavra. Muito, muito bom estarmos juntos. E que bom que você está aí. Espero que você tenha lido. Estamos terminando a semana. Você sabe, nossa maratona de leitura, acompanhando Atos, é só de segunda a sexta. Então hoje, aí está a Cristiane, a Ângela, a Alexandra. Hoje nós vamos terminar o capítulo 5. Jefferson chegou também. E segunda-feira a gente retorna, né? Tiago, Zara, pessoal que estava no culto com a gente, olha, chegando aí de novo. Esse é um pessoal que gosta da palavra, né? Fernandinho, Flávio. Espero que todo mundo esteja bem, ninguém enfermo. Nós temos essa bênção para compartilhar. Não temos tido casos de coronavírus no meio da nossa igreja. Raros casos. Se você souber de alguém, Elisângela, Simone, se souber de alguém, mande o pedido para nós, para que a gente possa estar orando, tá bom? Adriana, Rosilda e Adriana Malta, esse pessoal todo envolvido aí em estudar a palavra, em ajudar os outros, em vencer essa maratona, Ninha, Edinamar. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, eu espero que você tenha lido. É um capítulo muito interessante, um capítulo que fala de gente que morreu por dar oferta. É mole? Capítulo de hoje. Mara Lúcia, Adriana, capítulo 5, vamos lá, livro de Atos. Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Esse capítulo, na realidade, é a continuação do capítulo 4. Vocês lembram que no 4, o 4 termina dizendo sobre Barnabé, contando de Barnabé, um homem lá da ilha de Chipre, que ele vendeu uma propriedade. Eu vou ler um pouquinho para que você se lembre, versículo 37 do capítulo anterior. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Isso gerou uma comoção, gerou um desejo de contribuir. E isso ainda é muito válido. Às vezes alguém toma uma atitude e isso motiva outros. Foi o que fez o Barnabé. Ele vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro e deu para os apóstolos administrarem para abençoar outras pessoas. E aí o capítulo 5 começa a contar o que aconteceu. Um casal muito unido, se eles podem servir de exemplo, eles eram muito unidos. Ananias e Safira entram na onda de vamos vender também. Sei lá, eles tinham um terreninho na beira da praia lá do Mar da Galileia. Disseram, vamos vender aquele terreno e vamos abençoar a obra, tem gente precisando. E eles vendem a propriedade. Só que antes de trazerem o dinheiro e entregar aos apóstolos, assim como fez o Barnabé, eles combinam. Eu vou imaginar aqui, venderam por 100 mil. Aí eles disseram, vamos ficar com 20 para a gente fazer uma viagem pelas ilhas gregas e vamos pegar os 80 e entregar para o Pedro. Nada de errado com isso. Só que eles combinam. Vamos pegar os 80 e dizer que o preço do terreno foi 80, que estamos entregando tudo. Porque Barnabé fez assim. Gente, nós às vezes, por bobagens, pecamos diante de Deus. E não notamos que nosso coração está sendo cheio aos poucos. Eles trazem combinados, vem primeiro o Ananias e Ananias entrega o que ele combinou. Do tipo, como nós imaginamos, venderam por 100, retiveram 80, ele vai levar os 40 dele, e Pedro diz, o que houve? Não, vendemos um terreno, puxa, vendemos por 80 mil, eu estou trazendo a minha parte aqui. E traz os 40. Como pastor, Pedro podia dizer, parabéns, Deus abençoe, a igreja estava precisando mesmo, tem tanta gente carente. Mas Pedro diz, Ananias, olha o que diz o versículo seguinte, o capítulo 5, verso 3. Ananias, por que você deixou o Satanás encher seu coração? Olha isso. Patrícia, Ângela Ribeiro, olha o que ele está falando aqui. Por que você deixou o Satanás encher seu coração? Gente, você não dorme com o coração vazio e amanhece com o coração cheio de Satanás. Há um processo de enchimento. Esse processo é a chance que eu e você temos de pensar,
de deixar o Espírito Santo nos despertar, da luzinha da emergência acender e piscar, e você dizer, opa, o que eu estou fazendo? Diz, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Pedro não disse, você não deveria ter guardado parte do dinheiro. Pedro diz, você pecou quando você mentiu, dizendo que isso era todo o valor e você guardou parte. E olha que mais diz Pedro, a propriedade era sua, para vender ou não, como você quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. E o que acontece? Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Eu não conheço outro caso de alguém que tenha morrido dando oferta. A gente, inclusive, incentiva, traga a sua oferta, mas aqui mostra que para Deus, o seu coração limpo vale mais do que o seu dinheiro. A oferta provavelmente era uma grande oferta, uma boa oferta. Mas o Senhor queria limpar o ambiente para que outros aprendessem que mais do que a oferta que você traz, Deus está interessado no seu coração enquanto a pureza ele tem. Ele cai morto, passam 3 horas. Essa foi a viúva que ficou menos tempo viúva, a mulher que ficou menos tempo viúva. Diz o texto que ela veio, não viu o marido por ali, pastor Pedro, trouxe minha oferta, o senhor está sabendo, vendemos um terreno. E com quanto vocês venderam? Vendemos lá por 80, na minha hipótese, né? E aqui está a minha parte. E Pedro diz para ela, Pedro pergunta, foi esse o valor? Ela diz, sim, foi esse o valor. Então Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Eles tentaram o Espírito de Deus, como que se o Espírito de Deus não visse o que eles estavam fazendo e não tivesse condições de revelar a alguém. Eles acharam que ficou entre eles ali a coisa. Como vocês puderam fazer isso e provar o Espírito do Senhor? Aí Pedro diz, veja os jovens que sepultaram seu marido. Estão logo ali, perto da porta. E ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram, a viram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora. E aquele casal tão unido, que se uniu até para mentir, morreu unido. E foram enterrados juntos. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Olha isso. Deus às vezes permite que algo espantoso, algo calamitoso, algo grave aconteça para vacinar todo mundo. Às vezes Deus nos põe no nosso coração, no coração dos pastores, de ministrar do púlpito uma palavra dura, uma palavra de repreensão. E aí você diz assim, eu não estou entendendo porque essa palavra é como vacinação para a cidade inteira. Antes que haja um surto, antes que haja uma epidemia, uma pandemia, você vacina todo mundo, quem está doente e quem está bom. E essa é a maneira de você evitar que pessoas sadias sejam contaminadas. E isso cai muito bem nos tempos que estamos vivendo. O Senhor vacinou a igreja inteira através de Ananias e Safira. Eu acredito que por muito tempo as pessoas tinham muito medo de vir ao altar e não falavam mentira nem dentro de casa, porque viram o que aconteceu. E a igreja, com o temor que caiu sobre ela, a igreja cresceu. E aí o texto diz que muitas curas e sinais aconteciam entre o povo, todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Lembra que eu falei ontem? Pórtico de Salomão, aquelas colunas, aquela galeria de colunas cobertas por uma laje. Debaixo dessa região ficavam antes os mercadores, né? Os rabinos faziam suas classes ali, e ali também o povo se reunia para ouvir a ministração de Pedro e de João. Por quê? Porque lá dentro só os sacerdotes tinham acesso e era uma reunião exclusiva para os que entravam, nem ministravam nada, eles ministravam ao Senhor. Então eles tinham que ficar por ali, no pátio dos gentios, na região onde as pessoas tinham acesso para que pudessem ministrar. Muita gente vinha, diz o verso 16, das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Diz, como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto eles passavam. Preste atenção, o texto não diz que a sombra de Pedro curava. Diz que havia tantos milagres sendo operados por Pedro,
que as pessoas achavam assim: se a gente colocar nossos enfermos na rua, na direção do sol, para que quando Pedro passe, a sombra projetada dele sobre os enfermos possa curar os enfermos. Não diz aqui, e os enfermos eram curados pela sombra de Pedro quando passava por eles. As pessoas acreditavam assim e faziam na fé de que seriam curados, mas a Bíblia não registra que eles eram curados, apesar de que nós cremos, não é? Baseado na fé das pessoas, e se fizeram isso, é porque já deviam ter visto alguém ser curado dessa maneira. Mas isso tudo, esse crescimento, esse montão de gente vindo, isso despertou inveja, e os sacerdotes, de novo, se levantam e mandam prender os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. E eles estão lá presos, impedidos de pregar, aparentemente, a palavra nunca é presa, né? Mas eles estão lá impedidos de pregar. E o que diz a Bíblia? Que o Senhor, olha só o que está na sua Bíblia no versículo 19. O Senhor enviou um anjo durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Eles nem oraram por isso. O Senhor falou: não vou parar essa obra, não. Eles estão indo muito bem. E o Senhor manda um anjo. O anjo entra no cárcere, lá dentro da prisão pública. Tem gente guardando, tem soldados guardando. E o anjo entra e tira eles de lá e leva eles para fora e diz: vão ao templo, ainda dá orientação, e transmitam ao povo essa mensagem de vida. E eles vão para o templo e estão pregando lá. Quando o dia amanhece, os sacerdotes, os guardas do templo, querem fazer um inquérito, um questionamento. E aí dizem para os guardas: vão lá e traz aqueles dois que nós prendemos ontem. Aí eles vão lá. Chegam lá, a prisão está fechada, os guardas do lado de fora, eles abrem e não tem ninguém lá dentro. Eles checam, está tudo intacto. Perguntam para os guardas: viram algo? Não, não vimos nada. Então eles voltam e dizem para os sacerdotes: olha só, a prisão está bem trancada com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceu em seguida. Então alguém chegou com a notícia: os caras que vocês prenderam ontem estão pregando lá no templo. E aí eles mandam buscar os dois de novo, Pedro e João, mas já não vão com violência. Trazem com calma, pedindo: nós precisamos que vocês vão lá, porque a gente tem um interrogatório. E com medo do povo, eles trazem sem violência. E esses apóstolos vêm, e Pedro, de novo, tem a chance de pregar mais um sermão. No capítulo 5 é o 4º sermão de Pedro. Ele pregou no capítulo 2, no 3, no 4 e no 5 ele prega. Esse é mais curto, mas ele prega e ele termina dizendo que eles têm a obrigação de fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que os homens mandam. Então, esses sacerdotes e todo aquele pessoal do clero ali que dirigia a religião da época quiseram fazer algo com Pedro e João, e Gamaliel, um mestre que influenciou também a vida de Paulo, ele pede para os dois saírem, para os apóstolos saírem, e ele orienta aquele pessoal dizendo: olha, vocês têm que ver o que vocês estão fazendo, porque já se levantaram outros aí que aprontaram, reuniram muita gente atrás deles, e depois morreram e a multidão se dispersou. Se esses dois estiverem fazendo coisa humana, daqui a pouco o povo vai se dispersar. Mas se eles forem enviados por Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E isso fez com que os sacerdotes, toda aquela turma, mudasse de opinião. Então eles mandaram açoitar os dois, Pedro e João, ainda assim mandaram açoitar, e liberaram dizendo: vocês podem sair, mas não preguem mais sobre isso. E sabe o que aconteceu? Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Como podemos terminar essa reflexão de hoje? Os discípulos, os apóstolos, Pedro e João, consideraram uma honra serem açoitados pelo nome de Jesus. O que a gente pode passar, aguentar, suportar por Jesus e ainda dizer: foi uma honra, Senhor, o Senhor fez muito mais por nós. Hoje é um dia para relembrarmos o sacrifício de Jesus. Foi lembrado no culto, estamos lembrando aqui. O que Jesus fez por mim e você, nós não merecíamos, mas o Senhor fez por amor a nós.
Então, quando tivermos que sofrer alguma coisa, alguma afronta, quando alguém chamar você de Bíblia, de bobo, de qualquer outra coisa para te ofender, lá no seu coração você diga: é uma honra, ou até diga para as pessoas: é uma honra ser afrontado pelo nome de Jesus, que sofreu tanto por mim, que passou tanta coisa por mim. Então, está passando algum apertinho? Considere isso uma honra. E que de casa em casa, como foi na igreja primitiva, no templo, quando podiam, e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Foi assim que a igreja cresceu, de casa em casa. Eu oro para que na sua casa, você que está agora trancadinho dentro de casa, que a sua casa seja um bolso portátil da bênção de Deus. Seja o lugar onde o povo se reúne, é abençoado, e assim a obra continue crescendo. Deus abençoe. Segunda-feira a gente volta, mas nesse sábado e domingo tem muita coisa acontecendo. A maratona amanhã desde as 7 até as 19, depois o culto do sábado de aleluia, e domingo às 10h30 às 18 nós estamos ao vivo para abençoar você, contando com a sua participação. Deus os abençoe, tenha uma linda noite.